Kick-Ass mentiu pra você. Sério. Porque se David Lizevsky fizesse exatamente tudo que ele fez no filme, ele não viraria um herói. Ele iria parar no necrotério. E hoje eu vou te provar isso, analisando passo por passo cada decisão questionável desse maluco. Tipo, imagina a cena. Você é um adolescente magrelo, sem treino, sem poder, sem saber lutar. Aí, você compra uma fantasia meio ridícula na internet, pega 2 bastões e pensa: ah, vou combater o crime em Nova York. Parabéns, você acabou de tomar uma das piores decisões da sua vida. Porque no mundo real, bandido não espera você fazer pose de herói. Os caras atiram, os caras metem bala mesmo. E com certeza não ligam se você é o protagonista. Então, eu peguei a história inteira de Kick-Ass 1, analisei o bairro onde ele mora, o tipo de criminoso que ele enfrenta e cada decisão duvidosa que ele toma no filme. E quanto mais eu analisava, pior ficava. Muito pior. Porque a verdade é que o filme só avisou muita coisa. Na vida real, a história do Kick-Ass seria bem mais curta. Pra quem não lembra, David Lizevsky é um adolescente completamente normal de Nova York. E quando eu digo normal, eu quero dizer normal mesmo. Sem poderes, sem dinheiro, sem treinamento militar, sem gadget, sem Alfred. Só um nerd que lê quadrinhos e tem tempo demais pra pensar em besteira. E um dia ele faz uma pergunta: por que ninguém nunca tentou virar super-herói na vida real? Dave, talvez porque as pessoas gostem de continuar vivas? Mas ele ignora isso. Compra uma fantasia verde e amarela na internet que parece mistura de roupa de mergulho com cosplay barato, escolhe o nome que quer, pega 2 bastões e sai pra patrulhar em Nova York. Sozinho, à noite, sem treino, sem plano, sem noção. Ou seja, já começou bem. A primeira patrulha. E aqui tem uma coisa que eu gosto no filme. Na primeira patrulha dele de super-herói, não acontece nada. Nada. Zero. Então ele decide treinar. Como? Entrando pra aula de Muay Thai? Não. Ele treina pra conseguir pular de prédios com pneus. Ele tava querendo ser o Homem-Aranha? Não é possível. E mesmo assim, quando ele tenta pular finalmente de um prédio para outro, ele fica com medo. Peidou na hora que chegou na beira do prédio. E honestamente, essa é uma das partes mais realistas. Porque a cabeça do David provavelmente estava esperando algo tipo GTA. Saiu na rua, pareceu crime. Mas a vida real não funciona assim. Ele fica andando de um lado pro outro sem encontrar nada. E eu imagino ele pensando: cadê os criminosos? Como se bandido brotasse por spam. Até que finalmente ele vê 2 caras tentando roubar um carro e aqui o cérebro dele simplesmente desliga. Porque qualquer pessoa minimamente racional pensaria: 2 caras cometendo roubo de veículo, talvez estejam armados, melhor ligar pra polícia. Mas Dave pensa: é minha hora. Não, Dave, não era. Facada e surra. Então ele parte pra cima. De novo. 2 caras contra um adolescente magrelo, vestido de verde, com 2 bastões, sem saber lutar. Irmão, isso não é heroísmo, isso é seleção natural. E aí acontece o inevitável: ele leva uma facada. E deixa eu falar uma coisa: filme de ação destruiu a percepção das pessoas sobre faca. Na vida real, faca é assustadora. Muito. Uma perfuração pode atingir pulmão, fígado, rim, intestino, artéria. E dependendo do local, acabou. Nessa hora, o David já devia estar pensando: talvez eu tenha cometido um pequeno erro de cálculo. Pequeno. O cara quase morre no primeiro combate. Primeiro, nem teve montagem de treinamento. Nada. Atropelamento. Mas calma. A vida ainda não terminou de humilhar ele. Porque depois da facada, depois da surra, o Dave tenta sair andando. E aí, ele é atropelado. Sim, atropelado. O universo literalmente fez o combo. Facada, surra, carro, só faltava cair um piano. E aqui eu preciso falar: ser atropelado é muito pior do que filme mostra. Pode causar fratura múltipla, lesão medular, hemorragia interna. Na vida real, esse combo todo provavelmente já encerrava a carreira do herói. No mínimo. E o pior é que o dono do carro mete o pé, nem pra ajudar, deixa o David lá caindo todo ferrado no chão. Essa parte também é bem realista, pra falar a verdade. Mas, milagrosamente, o David sobrevive. Poder do protagonista, né? Vai pro hospital todo destruído e os médicos precisam colocar placas metálicas e parafusos no corpo dele. O moleque virou praticamente um Lego Premium. E o melhor é a reação dele. Ele quase morre, mas a primeira coisa que ele fala é: caraca, tô igual o Wolverine. Sensacional. Mas aqui vem um detalhe importante. Na vida real, a recuperação dele seria muito pior. Meses de fisioterapia, dor crônica, possível limitação de movimento, trauma psicológico, talvez até medo de sair de casa. Mas não, Dave é protagonista. Então ele pensa: vou continuar. Irresponsável. A viralização. Mesmo depois de tudo isso, facada, surra, atropelamento, placas de metal no corpo, qualquer pessoa normal pensaria: ok, talvez ser super-herói não seja pra mim. Mas não o Dave, porque aparentemente conclusão também dá buff de confiança. Então ele volta a patrulhar, de novo sozinho, vestido de Power Ranger da Shopee. A primeira missão que o cara faz é procurar um gato abandonado.
Essa parte é bem real, na verdade. Até que ele encontra uma situação bizarra. Um cara sendo espancado por 3 bandidos. E agora vem a parte em que o filme mete o louco, porque o Dave decide intervir. De novo, só que dessa vez ele consegue lutar com os 3 caras usando os bastões. E não só lutar, ele leva a melhor contra 3 caras. 3. Irmão, vamos ser sinceros aqui. Na vida real, isso quase nunca aconteceria. Principalmente com alguém como o Dave, porque ele continua sendo um cara sem treino de luta, sem experiência real, sem preparo físico e ainda por cima recém-saído do hospital. O cara mal devia estar 100%. Provavelmente ainda estava sentindo dor para espirrar. E o filme quer me convencer que ele derrotou 2 criminosos da porrada? Não compro. No cenário realista, aconteceriam 3 possibilidades. Primeira, ele toma outra surra monumental. Segunda, um dos caras puxa uma faca. Terceira, a pior, um deles está armado. E acabou. Porque bastão improvisado é legal em filme. Mas na vida real, boa sorte bloqueando bala com isso. Mas por puro poder do roteiro, ele vence. Alguém grava tudo e o vídeo viraliza. E isso, honestamente, essa parte eu compro. Hoje explodiria em TikTok, Instagram, Shorts. Título: Maluco vestido de Power Ranger salva homem de 2 agressores em Nova York. 15 milhões de views em 24 horas. Comentários: fake, cinema absoluto, esse aí só o Batman, internet sendo internet. Mas viralizar cria um problema enorme. Agora ele não é só um maluco fantasiado. Agora todo mundo sabe que ele existe, inclusive quem não deveria. A fama, Red Mist e Hit Girl. Depois do vídeo viralizar, a vida do Dave muda completamente. Agora ele virou celebridade. Todo mundo quer saber quem é o tal do Kick-Ass. Entrevistas, convites, fãs, até garotas começam a dar atenção pra ele. Inclusive a Kate, que era a mina que ele gosta. E que acha que o David é gay porque tomou uma surra e logo depois tiraram a roupa dele. Mas pelo menos agora ele começou a ser junto com ela. Ou seja, virar herói finalmente começou a compensar. Ele até convence a Kate a mandar e-mail pedindo ajuda do Kick-Ass. E o Dave simplesmente veste o pijama de Kick-Ass dele, vai cheio de marra falar com o gangster que implicava com a Kate pra não se meter mais com ela. Esse Dave é doente, mano. Fala com o brioco trancado que vai encher o gangster de porrada na cara dele. Do nada, ele lança choque no maluco com taser. Só que, obviamente, o bandido vai pra cima do David com uma faca, né? Que bandido usa arma? Quase nenhum. Mas beleza, segue o roteiro. Enquanto isso, entra em cena Hit Go e Big Daddy pra salvarem o David. Porque senão o filme acabava ali. E chega a Hit Go matando geral dos gangsters de forma bizarra, mano. E aqui o filme sai do, ok, isso é provável. E entra no, beleza, agora chutaram um balde. Porque a Hit Girl é uma criança. Uma criança que luta melhor que 99,9% dos adultos. Usa faca, espada, arma de fogo, mata mafioso como se estivesse jogando Call of Duty. Na vida real, se uma criança fosse treinada desse jeito desde cedo, primeiro, já teríamos umas 17 denúncias no conselho tutelar. Segundo, o dano psicológico seria absurdo. Trauma, dessensibilização à violência, possível sociopatia, mas no filme ela é basicamente uma máquina de matar de 11 anos. Normal. Aí que o Dave percebe que ele é só um betinha e não um super-herói. Big Daddy versus Máfia. Agora o negócio escala, muito, porque descobrimos que Big Daddy tá caçando a máfia liderada por Frank D'Amico. E o Frank entra em paranoia, porque 3 vigilantes mascarados estão ferrando com seus negócios. Na vida real, crime organizado não costuma reagir igual vilão de HQ. Eles não ficam sentados em uma sala escura dizendo, tragam o herói até mim. Não, eles investigam, subornam, rastreiam e matam. Rápido, sem cerimônia, e é aí que entra o Red Mist. Outro super-herói. Ou pelo menos é isso que parece. E aqui, sinceramente, mais uma red flag gigantesca. Porque pensa comigo. Do nada aparece outro adolescente fantasiado patrulhando Nova York. Coincidência? Na vida real eu já suspeitaria na hora. Ou esse cara é maluco, ou é cilada. E era cilada. Que na verdade nunca foi herói, era filho do mafioso e usou o Dave como isca. Sinceramente, essa parte eu compro. Porque essa foi uma das primeiras decisões inteligentes tomadas por criminosos no filme. Finalmente alguém pensou. A maior cagada do Dave. Agora chegamos em uma das piores decisões do Dave no filme. E considerando o histórico dele, isso diz muita coisa. O Dave começa a confiar no Red Mist, porque na cabeça dele, finalmente achou outro herói igual a ele. Dave, meu filho, calma. Mas não, ele confia totalmente. E aí acontece a grande tragédia. Sem perceber, o Dave acaba levando o Red Mist até o esconderijo do Big Daddy. Irmão, como? Como? Eu não sei. Esse era literalmente o lugar mais importante para manter em segredo. Era a base, o QG, o esconderijo. E o Dave basicamente faz. Quer conhecer? Bora lá. Na vida real, essa seria uma red flag tão absurda que o Big Daddy provavelmente nunca permitiria isso. Principalmente sendo um ex-policial em guerra contra a máfia. Um cara paranoico desse nível jamais deixaria um desconhecido entrar, alguém rastrear o local ou um aliado novato revelar sua base. Mas o Dave é o Dave.
E a consequência vem rápido, porque o Red Mist nunca foi herói. Era filho do mafioso o tempo todo. Ou seja, o Dave sem querer entregou tudo de bandeja pra máfia. Parabéns! Se existisse um troféu de pior falha operacional de super-herói, esse momento tava no top 3. E aí, acabou. Máfia invade tudo, capturam Kick-Ass, Big Daddy e quase capturam Hit Girl. E o que fazem? Uma live stream de execução. Psicopatia total. Mas de novo, na vida real, sinceramente, Big Daddy provavelmente já estaria morto antes disso. Porque um ex-policial declarando guerra à máfia, com um arsenal em casa, deixando rastros, uma hora a casa cai. E cairia rápido, sem monólogo de vilão. Só achamos ele e fim. Morte do Big Daddy. Essa é uma das cenas mais pesadas do filme. Big Daddy e Kick-Ass são espancados brutalmente, torturados, enquanto tudo isso tá em live na internet. E muita gente parando pra assistir. Só que Big Daddy acaba indo de arrasto, queimado vivo, e aqui, infelizmente, essa é uma das partes mais realistas. Porque quando o crime organizado quer mandar mensagem, eles exageram na brutalidade. Querem gerar medo, querem gerar exemplo, querem mostrar poder. Então, sim, essa parte é horrível, mas é possível. O menos possível é o que quer ser salvo pela Hit Girl e sobreviver psicologicamente a tudo isso e continuar funcional. Irmão, depois de ver um cara queimando vivo na sua frente, estresse pós-traumático seria o mínimo. Pesadelos, ataque de pânico, paranoia, trauma severo. Mas não, o protagonista, né? Segue o baile. Depois da morte do Big Daddy, a situação fica desesperadora. E é aqui que entra a dupla mais improvável da história. Uma criança e um adolescente que mal sabe segurar um bastão. Perfeito. A Hit Girl decide se vingar. Então ela leva o Kick-Ass até o arsenal secreto do pai. E aqui o filme simplesmente abandona qualquer compromisso com a realidade. Porque o lugar tem literalmente um arsenal militar. Pistolas, rifles, escopetas, explosivos, bazuca. Basicamente um GTA com orçamento infinito. E a Hit Girl começa a se equipar. Até aí, beleza. Ela foi treinada desde pequena. Ainda absurdo? Muito. Mas pelo menos o filme estabeleceu isso. Agora o Dave pega uma mochila jato. Uma mochila a jato, com metralhadores. E eu preciso pausar aqui. Porque, como assim? Esse moleque mal sabia brigar no começo do filme, quase morreu com 2 ladrões de carro. Agora ele vai pilotar uma jetpack armada? Na vida real, sabe o que aconteceria? No momento que ele ligasse aquilo, ou ele perderia o controle, ou bateria na parede, ou explodiria. Talvez os 3 juntos, em sequência. Mas não, porque é roteiro. Ele leu um manual de instruções de como usar a mochila jato com metralhadores. Então, milagrosamente, aprende a controlar uma mochila jato em tipo 5 minutos. 5 minutos! Sem treinamento. Só, entendi. Irmão, eu demoro mais que isso pra entender impressora. Sinceramente, olha esse roteiro, cara. Mas agora vem a parte mais absurda. A Hit Girl invade sozinha o prédio dos mafiosos. Sozinha. Uma criança de 11 anos contra um monte de adultos armados. E não é tipo, ela se esconde e escapa. Não. Ela entra eliminando geral, um por um. Headshot, facada, tiro, espada. Eu assistindo fiquei entre isso é muito foda e isso é completamente impossível. Porque na vida real, uma criança, mesmo extremamente treinada, ainda é uma criança. Menor força física, menor resistência, menor alcance. Um erro e acabou. Mas a Hit Girl joga a física pela janela e limpa o prédio inteiro. Aí chegamos no confronto final com Frank D'Amico. E quando parece que tudo deu errado, quem aparece? Kick-Ass. Voando, numa mochila jato com metralhadoras. Como se isso já não fosse absurdo o suficiente. No final ele ainda pega uma bazuca. Uma bazuca. E vamos lembrar, esse moleque nunca usou uma bazuca na vida. Nunca. Zero treino, zero experiência, zero prática. E mesmo assim, ele mira, atira e acerta de primeira. De primeira. Na vida real, as chances disso seriam muito mais de errar feio, não aguentar o recuo, se desequilibrar e explodir alguma coisa aleatória. Mas não. O cara acerta como se fosse veterano militar. Cinema. Puro cinema. Parte final. Kate e o final feliz. No fim, o Dave sobrevive. E provavelmente ainda consegue ficar com a Kate. E essa parte talvez seja a menos realista de todas. Porque a Kate passa boa parte da história achando que ele é gay. Depois descobre toda a verdade. E no fim, beija o cara e vira namorada dele. Na vida real, vamos ser sinceros. Depois de mentir por tanto tempo, fingir uma personalidade inteira e esconder metade da vida, a reação mais provável seria: você é um maluco, precisa de terapia, tchau. Mas não, é filme. Então ele ganha fama, respeito, namorada, final feliz. Na vida real, com sorte, ele sairia com trauma e anos de terapia. Sem roteiro, esse filme terminava em 20 minutos. Mas agora eu quero saber de vocês. Se o Kick-Ass existisse na vida real, quanto tempo vocês acham que ele duraria? Um dia, uma semana, ou ele nem passava da primeira patrulha? Comenta aqui embaixo porque eu realmente quero ler a opinião de vocês. E aproveita também para me dizer qual outro filme, anime ou personagem vocês querem que eu analise desse jeito.
jogando a história no mundo real para ver o que realmente aconteceria. Se curtiu o vídeo, deixa o like porque ajuda muito o canal. Se inscreve e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!